A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, glória a Deus. Presbítero Wilson aqui, trazendo mais uma palavra nesse sexto dia de campanha, o desafio de Neemias, amém? Hoje nós vamos tratar sobre a coluna do desafio dos recursos, ou restaurando os recursos, né? Porque Neemias ele faz essa citação expressando a necessidade dos recursos para dar continuidade ou para iniciar a obra. No capítulo 2 de Neemias, no versículo 7 e 8, a palavra do Senhor diz assim: Disse mais ao rei: Se o rei parece bem, deixe-me cartas para governadores além do rio, para que me permita passar até chegar a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Glória a Deus, glória a Deus. Neemias ele pede autorização do rei, mas não só autorização, junto com a autorização, que nós ontem falamos sobre oportunidade, junto com essa autorização, ele juntamente com isso pede que o rei financiasse, ele pediu que o rei financiasse o seu trabalho ali, o seu desafio. Então nós vemos Neemias um homem de visão, e não só uma visão humana, mas uma visão celestial, porque, como eu costumo falar, a gente sabe que para muitas vezes, ou talvez sempre, né, quando se trata da obra de Deus, quando se trata das coisas do Senhor, a visão ela vai ser sempre maior do que o recurso, porque é uma obra feita pela fé. Então Neemias teve o cuidado para que essa reconstrução saísse de maneira sucinta, de maneira verdadeira. Neemias teve o cuidado de se preparar para esse momento. E como que ele se prepara para esse momento? Ele começa a bater nas portas. E ele bate na porta certa. Ele viu a oportunidade certa. Talvez o rei fosse o único meio em que o Senhor pudesse agir ali naquele momento. Era a oportunidade que estava diante de Neemias. E Neemias, ele começa a reestruturar a questão financeira. Ele começa a ver, a calcular o que precisaria ser feito. Embora o Senhor Jesus fale em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, dizendo: Batei, batei, a porta vos será aberta, nos ensinando que nós precisamos aprender a bater nas portas certas. Neemias estava batendo na porta certa. A gente também precisa entender que Jesus nos ensina em uma parábola dizendo que qual é o homem que vai construir alguma coisa em que primeiro não calcula para saber se teria condição de realmente concluir a obra, para que depois as pessoas não zombassem dizendo: olha, não concluiu, não terminou. Então Neemias, com essa sabedoria que vem do alto, ele teve esse cuidado. Então, nós aprendemos aqui, nesse primeiro momento, irmãos, que para a restauração dos recursos, nós precisamos aprender a bater na porta certa. E Neemias, no final do versículo, ele chegou a entender, ao apresentar a Deus, dizendo, ele expressa que a mão de Deus, no versículo 8, no final, ele diz, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Neemias entendeu que tudo que estava acontecendo ali, que veio a acontecer ali, era porque a mão de Deus estava com ele. E, consequentemente, logo depois, Neemias ele organizou tudo. Depois de ele ter organizado tudo, aí sim ele partiu. E essa organização de Neemias remete-nos ao entendimento, irmãos, que para que a nossa vida financeira esteja restaurada, precisa de organização. Porque muitas vezes até temos o recurso, existem pessoas que até têm o recurso, têm as finanças,
mas é desorganizado, não consegue colocar as coisas nos devidos lugares, não faz as coisas calculando. E principalmente, muitas vezes não coloca diante de Deus suas decisões. Eu não sei se você recorda, irmão, mas a palavra do Senhor em Josué, não me lembro o capítulo, mas Josué ele sai para uma batalha com o povo de Ai, logo depois que eles vencem Jericó. E nessa batalha, a Bíblia vai contar que Josué ele faz uma amizade sem consultar o Senhor. Ele bate numa porta sem consultar o Senhor, que é os chamados gibeonitas. E essa amizade, esse relacionamento que ele entra, gera um prejuízo para Josué. Gera um prejuízo. Logo depois Josué vai para a guerra e ele acaba perdendo. Então, irmãos, não é porque tudo muitas vezes está indo bem que nós não devemos consultar o Senhor. Muito pelo contrário, aí é que nós precisamos buscar mais ainda o Senhor. Porque o Senhor é quem tem tudo nas mãos e Ele é quem sabe como realmente devemos fazer as escolhas. Então, Neemias organizou tudo para que antes de iniciar a obra, tudo viesse a correr como o Senhor desejava e como estava proposto no seu coração. Então, muitas vezes nós desperdiçamos oportunidades, irmãos, porque nós não sabemos ou não temos organização, porque nós não estamos batendo na porta certa, porque nós não estamos confiando no Senhor de verdade. Tem que ser de verdade. Então, meus irmãos, Deus quer restaurar os nossos recursos, quer restaurar os seus recursos. Para isso você precisa bater na porta certa e saber aproveitar as oportunidades que hoje Deus coloca diante de suas mãos. Amém? Então, o propósito de hoje é restaurando a coluna aproveitando a oportunidade que nós vimos ontem. Então, hoje é restaurando a coluna dos recursos, baseado nas oportunidades que Deus vai te dar. Oramos ontem, consagramos ontem em busca de oportunidades. Deus te deu ou vai te dar. E quando a oportunidade surgir, você vai saber aproveitar e administrar, porque você vai continuar buscando, consultando o Senhor, para que tudo vá bem. E no final das contas, você olhe e diga, puxa vida, não foi eu que consegui, não foi eu que administrei, não foi eu que fiz, foi o Senhor. Porque somente Ele pode gerir sua vida de forma que tudo vai correr bem. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, Senhor. Que venha a nós o teu reino, que venha a nós a tua sabedoria, que venha a nós a tua inspiração, para sabermos sermos bons administradores, ó Deus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos suprido com toda sorte de bênção espiritual. Pai, assim como Neemias, preocupado, Senhor Deus, em reconstruir os muros, mas ele não saiu de qualquer jeito, não saiu baseado nas suas emoções, mas ele saiu na confiança que tinha no Senhor. Ele saiu se permitindo, Senhor, ser direcionado pela tua palavra. E mesmo diante de situações improváveis, mas Neemias sabia que a confiança estava em ti. Então, Senhor, quando o assunto é agradar o Senhor, não importa, não interessa quem desagrade. Assim eu oro, agradeço, pedindo a bênção do Senhor sobre cada um dos meus irmãos, sobre cada pessoa que tem participado conosco dessa campanha. E eu tenho certeza que grandes e ricas bênçãos espirituais do Senhor há de derramar sobre cada coração. Porque essa tua palavra ela serve, Senhor Deus, para nos corrigir, para nos ensinar, para nos instruir, para nos repreender, para nos dar direção e principalmente para salvar a nossa alma da perdição. Porque a tua palavra ela é poderosa em Deus para destruir fortalezas, para anular sofismas e nos dar direção para andarmos no pensamento do Senhor e não no nosso próprio pensamento, em nome de Jesus. Abençoa nosso dia para o louvor da tua glória, para a honra do Senhor, que é poderoso, santo e eterno, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenhamos um bom dia na paz do Senhor e vamos, irmãos, aprender a administrar aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, em nome de Jesus. Amém.